é o que guardamos em nosso coração. Nós estamos muito felizes por estar vendo a nossa querida irmã Clarinda aqui conosco novamente. Ela pediu para agradecer à igreja, em nome dela, pelas orações que a gente fez ao longo do tratamento dela. Nós não oramos porque a senhora pediu, nós oramos porque amamos a senhora, dona Clarinda. E é por isso que Deus lhe deu, mais uma vez, a oportunidade de estar conosco aqui novamente. E a gente fica muito feliz por isso. Aos queridos irmãos que estão nos acompanhando em casa, um feliz sábado também. Saiba que estamos sentindo falta de vocês e esperamos vocês no próximo encontro. Queridos, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, vamos falar com Ele? Querido Pai do céu, graças te rogamos, ó Pai, porque nós sabemos que a semana foi corrida, muitas coisas aconteceram, mas mesmo assim o Senhor nos fortaleceu e nos trouxe até a tua casa nesse santo dia para te agradecer e mais uma vez pedir também, ó Pai. Queremos nesse momento, Senhor, pedir que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração, em nossa mente para receber a tua mensagem. E que nós possamos sair daqui aquecidos, com a certeza de que falta pouco para o Senhor vir nos buscar. Em nome do teu Filho amado Jesus que oramos. Amém. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Marcos. Marcos, capítulo 12, versículo 41 ao 44. Todos conhecem? Todos muito ouviram? E o relato bíblico nos diz o seguinte: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Geralmente a gente ouve pregações, pastores, departamentais, tesoureiros, usando essas passagens bíblicas para falar de dízimos, ofertas. Mas hoje, além disso, eu vou chamar a atenção para outro ponto. Eu não sou tesoureira, não estou nem perto disso. Muito tenho a aprender com o ofertar. Mas nós temos uma grande lição aqui dessa viúva. Nós vemos alguns fatos nesse texto que acabamos de ler. Em Marcos 12, do 41 ao 44, então vem trazendo o relato dessa viúva. Prometo ser breve aos irmãos, essa semana andei caindo, estou com essa minha perna esquerda dolorida, então ficar de pé tem judiado. Mas, nós vamos agora aos fatos do texto. Primeiro ponto, queridos, que eu gostaria que vocês observassem. Jesus observava as pessoas que ali estavam indo entregar suas ofertas. Outro ponto, que muitos ricos depositavam grandes quantias. A viúva, o outro ponto, depositou tudo o que tinha, que eram apenas 2 moedas. Outro ponto desse texto é que Jesus chamou os discípulos após ver o que a viúva havia feito. E o último ponto, então, todos os outros que ali estavam ofertavam do que lhes sobrou. Queridos, o fato número 1 desse relato: a adoração exige oferta. O que é oferta na adoração? Na Bíblia, queridos, nós encontramos relatos
de adoradores trazendo elementos para os holocaustos. Traziam animais, traziam azeite. Os mais pobres, os mais humildes, podiam até trazer pombos. E a gente vê no decorrer da história que esse ato de adoração exigia uma oferta. Correto? Então, o primeiro fato aqui do nosso relato bíblico é que a adoração exige oferta. Segundo fato, meus queridos, nós precisamos ofertar do que nos faz falta. No relato bíblico, nós vemos que a viúva deu tudo o que tinha. Eram apenas 2 moedinhas. No versículo 44, a gente viu então que ela deu 2 moedas de cobre, que valiam alguns centavos, mas que era tudo o que ela possuía, o que iria lhe fazer falta, talvez no alimento, no decorrer do mês. Quem aqui faz orçamento mensal, quem paga aluguel, contas, enfim, tem água, luz, internet, mais um monte de coisa, serviços de, como é que chama, streaming? É isso, né? Então, você vai fazer o seu planejamento e você tem valor X que você recebe ao mês e você sabe que você tem X valores que você precisa cumprir ao mês. Então, para uma viúva, ter 2 moedinhas que valia poucos centavos, era o orçamento que ela tinha para viver. Então, o segundo fato da história, ela ofertou o que lhe fazia falta. E nós, queridos, precisamos ofertar o que, ao nosso ver, nos faz falta. Estou dizendo para você deixar de pagar o aluguel. Se eu deixar de pagar o aluguel na minha casa, vão me despejar, né? Talvez eu consiga ali 1, 2 meses, empurrando lá o corretor. Não, meus queridos. Sabe o que nós precisamos aprender a ofertar? Muitas vezes, ao nosso ver, nos faz falta ofertar tempo, valores, dinheiro. Tem várias outras coisas que faz parte da adoração. E no primeiro fato do relato bíblico, nós vemos que o fato de você adorar exige o quê? Exige uma oferta. E o terceiro fato, então, quantidade versus qualidade. Que nós vemos isso bem claro no versículo 43. O valor da oferta, meus queridos, não é pela quantidade, mas pela qualidade que foi ofertado. O coração da viúva estava ali naquelas 2 moedinhas que representava poucos centavos. Este relato bíblico, meus queridos, ele é muito mais do que ofertas, propriamente ditas em dinheiro. Muitos usam essas passagens, sim, para falar de mordomia, E quando nós ouvimos que o sermão será aquele sábado da mordomia, o que nos vem na mente? Dízimos e ofertas. Isso não está errado. É bíblico. Não pense você que aquele salário que você ganha todo mês é mérito apenas seu. Deus está te dando os recursos. Você talvez tenha trabalhado a vida inteira. Hoje recebe a aposentadoria. Eu já ia falar pensão. Está vendo? Queridos, você trabalhou, você suou, você buscou. Mas quem abençoou foi Deus. Às vezes, nós, como cristãos, queremos atribuir tudo que ganhamos, tudo que temos, tudo que conquistamos a nós mesmos. Alguns dias atrás, estava ouvindo relatos de concurseiros. E eu, então, lembro do que eu passei antes do Daniel assumir no IBGE. Quantas noites ele ficou em claro, estudando. E a gente sabia que depois a conquista que ele teve foi, sim, mérito do esforço dele, mas foi principalmente porque Deus botou a mão. Não pense você, meus queridos, que o carro que você anda, que a casa que você tem, que os bens que você tem, que a vida mais confortável que você tem é apenas mérito seu, porque não é.
É por isso que é tão importante, é por isso que é bíblico o dízimo e a oferta. Deus não precisa dos nossos recursos, mas isso é questão de fidelidade tua com Deus, a quem você serve. Qualidade versus quantidade, ou quantidade versus qualidade. O valor da oferta não é pela quantidade, mas pela qualidade. A viúva depositou, aquelas 2 moedinhas, depositou o seu coração. Dízimos, ofertas, sim, é importante. É a orientação de Deus para mim, para você. Mas o que hoje eu quero chamar a atenção, até porque eu vou deixar para a Mara mais para frente explanar essas questões de mordomia, tá? O que eu quero chamar a atenção de vocês é outro ponto tão importante quanto as ofertas financeiras e o dízimo. Nós vimos que a adoração exige oferta, que precisamos ofertar do que nos faz falta e que precisamos avaliar a quantidade versus a qualidade. Faz parte da adoração ofertar, dizimar, atender, mas nós vivemos lutando também e correndo contra o tempo. Quantos de nós essa semana deixou de fazer algo por falta de tempo? Alguém aqui deixou de fazer alguma coisa por falta de tempo? Eu não sei quantas vezes eu falo, às vezes durante a semana. Ah, não fiz tal coisa porque me faltou tempo. Queridos, a gente às vezes ouve assim, ah, fulano, não passei lá ou não fui lá porque não sobrou tempo. Não sobrou tempo. Como está, meus queridos, o seu momento com Deus? O seu estudo da lição, o seu devocional. Você tem ofertado para Deus tempo de qualidade? Ou você tem entregado para Deus um tempo apressado, quem sabe pela manhã, antes de sair trabalhar? Ou o que tem sobrado do dia? Lá no finzinho do dia, lembrei e vou lá. Esse é um dos pontos desse texto. Nós precisamos ofertar o que nos faz falta. E tempo hoje, Deus deu tempo para tudo. Mas a nossa correria, os nossos afazeres, os nossos compromissos, as coisas que a gente se envolve, tem tomado tanto tempo que nós temos dado qualidade às coisas desnecessárias para o reino dos céus. Nós estamos dando, e apenas estamos deixando a sobra para Deus. Isso é muito sério, meus queridos. Eu me cobro muito isso lá em casa, porque eu fui criado de maneira bem diferente da Lara. Um sábado que a gente esteve em Miraguaí, lá na programação, nós estávamos justamente falando sobre isso na classe de jovens. Que a gente foi criado tão rígido dentro da igreja, que hoje, com os filhos, a gente abre mão de muitas coisas. E muitas vezes nós temos errado nisso. Tinha outras pessoas lá que também foram criadas adventistas, enfim. E a gente sofria uma pressão diferente do que hoje os nossos filhos têm. Eu lembro que o pastor também comentava algumas coisas que era obrigatório de filho de adventista fazer. E hoje, né, os tempos mudaram, a realidade é outra, mas aí a gente fica devendo, saber onde? Na qualidade do ensino dentro dos nossos lares. A gente falha nisso. Para vocês terem ideia, com 8 anos, eu fui obrigada, eu falo obrigada porque eu nunca gostei, tá? A aprender a tocar piano clássico e teclado. Por 4 anos, eu fiquei ali fazendo algo, mas que para o conhecimento dos meus pais, que criavam os filhos adventistas, era algo natural dos pais incentivarem, empurrarem. Com 12 anos, a Karine fez curso de culinária vegetariana. Pergunta se eu coloco em prática, né?
O negócio de fazer glúten, esses negócios aí. Eu gosto de comer, tá? Mas preparar... Mas se me pedirem uma hora, quem sabe eu me arrisco a fazer. Com 14 anos, eu ainda brincava, gente. Eu brincava, eu era criança. Hoje é bem diferente também, com 14 anos, né? As meninas, então, da igreja, tinham no currículo, no domingo à tarde, lá com as Dorcas, no tempo das Dorcas ainda, aula de etiqueta. Porque estava no currículo de você crescer cristão. E sabe o que isso trouxe? Isso, até um certo ponto, traz qualidade, sim, no desenvolver cristão. Mas hoje, a gente falha em muitas coisas. A gente não tem dado atenção dentro dos nossos lares com os nossos filhos. Hoje, a historinha da escolinha ali era sobre o batismo de Jesus, né? E eu estava conversando com as crianças, o porquê do batismo, por que Jesus se batizou, sendo que, a princípio, o batismo é para lavar os pecados, né, ter uma nova vida. E a gente conversando ali, e eu ainda falei para as crianças que eu disse assim, ó, quando eu era pequena, eu não tinha a possibilidade de me batizar com 9 anos, como foi a Daphne. Não tinha, não era normal você ver uma criança entrando no tanque batismal. Eu lembro que, para mim me batizar, eu fiz 3 estudos bíblicos, incluindo um do Apocalipse, era dessa grossura, um livro lá com os cavalos na frente, os negócios. Antigo, vocês não fazem ideia. Eu me batizei com 13 anos de idade. Hoje, com 13 anos, só se batiza quem está chegando na igreja, né? Porque as crianças que nascem já se batizam mais cedo. E isso faz a gente criar um parâmetro para ver aonde está tendo a qualidade dentro da nossa adoração. Outro ponto é sobre a quantidade, meus queridos. Acredito que temos muito o que aprender. Meus queridos, orar muito, ler muito a Bíblia, cantar, pregar, gravar um CD e cantar igual os cantores aí fazem, assumir ministérios, trabalhar com as pessoas, seja na ADRA, no Ministério da Mulher e tantos outros ministérios, trabalhar dentro da igreja, tudo isso, fazer tudo isso, não significa qualidade espiritual. E isso aqui é muito sério. Sabe por quê? Porque geralmente a gente pensa, a Karine prega, a Karine canta, a Karine visita, a Karine ora com os enfermos, vai no hospital, doa, sei lá o quê, né? A Karine é muito cristã. Não, isso não significa que a minha qualidade espiritual seja aquela ideal com Deus. Então, de nada adianta a quantidade se você não tiver a qualidade. Muitas vezes, meus queridos, nós estamos entregando a Deus a sobra do nosso tempo, a sobra da nossa disposição, a sobra dos nossos talentos, a sobra dos nossos valores como pessoa, como cristão. Ao nosso ver, temos dado tudo a Deus. Nós temos dado os 10% do dízimo, temos dado 10% de pacto, temos ofertado para construção, temos ofertado lá no informativo mundial, estamos aqui no sábado, e nos esforçamos para tirar a preguiça do domingo e estar aqui também. Na quarta-feira, se a gente não chega muito tarde, a gente tenta estar na igreja também. Ao nosso ver, a gente está fazendo tudo certo. Estamos fazendo tudo para Deus. Estamos lendo a lição, estamos orando. Mas e o nosso coração? Tem sido depositado junto com tudo isso que nós acreditamos ser o tudo? A viúva aqui do relato bíblico depositou tudo o que tinha. Era a sobrevivência dela, era aquelas 2 moedas. Mas o que Deus viu ali foi o coração dela depositado também. Eu e você,
Aonde estamos depositando o nosso coração? Nós estamos entregando sobras a Deus? Daquilo que sobrou do nosso tempo? Daquilo que sobrou do nosso talento? Daquilo que sobra e que achamos que está tudo bem, que está tudo certo? Ou nós estamos entregando o coração, junto com tudo que fazemos por Deus, tudo que fazemos por Ele, e a tudo que ofertamos? Queridos, se ofertar a Deus, não é você dizer assim, vou largar meu emprego, vou viver da obra. Que bênção. Mas Deus precisa ser prioridade em nosso planejamento diário, semanal, mensal, anual e até Jesus voltar. Não podemos deixar Deus em segundo plano. Eu ouvindo o relato dos dízimos aqui do ofertório, do Provai e Vede, está vendo a importância? Na correria, a família queria logo embarcar, porque já estava meio atrasado, e ir para as férias, né? Mas a menininha lembrou do quê? Nos ensinou que antes de sair de casa, nós precisamos buscar a Deus. É a primeira coisa. Queridos, não podemos entregar sobras a Deus. Nós precisamos entregar nosso coração. Se nós entregar a sobra de tudo o que temos, não fará sentido muita coisa na jornada cristã. O nosso coração tem que ser depositado em tudo. Eu sei, é difícil, tem gente aí que trabalha fora. Esses dias, brincando com a médica, ela falou assim, não trabalha fora, mas dentro tem muito mais serviço do que se trabalhasse, né? Realmente, se a gente for parar para cuidar de uma casa, não te sobra nada de tempo, porque o serviço nunca termina. Eu nunca consigo aprontar nada. Imagina você que sai trabalhar, volta, tem que atender filho, tem que se ajeitar, tem que dar uma atenção para os filhos, ou tem que ir lá naquela visita, ou tem que cumprir aquele compromisso. Por isso que Deus tem que estar no planejamento do dia, da semana, do mês, do ano, até a volta de Jesus. Porque o nosso coração precisa estar depositado em tudo o que ofertamos. Não só em dízimos e ofertas. Isso é bíblico, não temos nem o que discutir. Mas a nossa adoração exige oferta. E nós o adoramos quando paramos para falar com Ele, quando visitamos alguém, quando oramos por alguém, quando servimos, ou então, serviço voluntário da igreja, né? Quando tiramos tempo, e tempo de qualidade, meus queridos. Não é fazer de qualquer jeito. Você tem um compromisso, tem algo para planejar, tu precisa se preparar. Como não se preparar? Agora imagina, se você, no seu trabalho, você vai dar um treinamento aí, para quem está assumindo o concurso agora. Você vai se preparar. Imagina para o trabalho de Deus, a obra do Senhor. Se você não der todo o seu coração, não dispor de todo o seu tempo, de toda a sua dedicação, você estará entregando sobras daquele potencial que você poderia estar entregando para Deus. A viúva depositou o seu coração em tudo o que ela tinha, no que faria falta, mas ela entregou não só as moedas, o coração na certeza de que Deus estava olhando por ela. Não tenha medo de entregar seu coração a Deus. Não tenha medo que as coisas vão ficar mais difíceis, ou que você vai, quem sabe, não conseguir cumprir algumas coisas do seu dia por tomar um tempo de qualidade com Deus. Queridos, a nossa prioridade é estar interligado com Deus. As coisas terrenas
serão acrescentadas no nosso dia a dia. Não se preocupe. Deus precisa ser unicamente o primeiro em tudo na sua vida. Antes de você sair de casa, antes de você realizar a obra, antes de você ir para o supermercado. Eu nunca me esqueço, há uns 15 anos atrás, minha mãe ainda estava apresentando a escola sabatina. Ela trouxe um relato, e eu lembro direitinho do dia quando ela chegou em casa, quando o fato aconteceu. Minha mãe estava saindo para receber seu benefício, e ela olhou numa das ruas movimentadas lá da cidade, olhou para os dois lados, não viu o carro. E ela foi atravessar a rua. E um homem gritou, olha o carro, e a segurou. Nisso passou um carro correndo. E ela olhou para trás, cadê o homem que gritou com ela? A mãe nem chegou até o banco, ela voltou para casa em pânico, tremendo. E contou, me aconteceu isso. Mas sabe o que eu fiz antes de sair? Ela abriu a Bíblia, e ela abriu bem assim. Dizia assim que o anjo do Senhor acampa ao seu redor, daqueles que os temem livre, parará, né? E ela, então, ela contando isso, ela tremia, ela chegou pálida em casa. E daí, no sábado seguinte, ela foi contar, então, naquela época tinha os testemunhos no sábado, né? E ela contou e disse assim, nunca jamais coloque o pé para fora da porta, sem antes falar com o teu Deus. Queridos, você pode acordar cedo pela manhã, ou 8 horas, 7 horas, 6 horas, 5 horas, eu não sei a hora que você acorda. Você vai fazer o seu estudo da lição, vai abrir a Bíblia, vai falar com Deus. Aí você vai tomar um café, quem sabe, vai fazer alguma coisinha antes de sair para a rua. Por mais que você tenha feito o seu estudo, não coloque o pé para fora de casa sem antes falar com Deus mais uma vez. Falar com Deus nunca é demais. Ele precisa ser o primeiro em tudo na sua vida. Em tudo. Porque se assim ele for, o seu coração estará depositado em todo tipo de adoração que você fizer a ele. Você não estará entregando sobras a Deus. Não estará entregando do que lhe sobrou, ou o que lhe restou. As coisas meia boca, você estará entregando a Deus todo o seu potencial. E Deus irá te usar cada vez mais. Que nós possamos aprender a ser ofertantes da verdadeira adoração a Deus. Nos nossos atos, nas nossas ofertas, nas nossas ações, nos nossos dízimos, assim como foi a viúva. Que assim, meus queridos, todos, muito em breve, estaremos com Cristo no reino dos céus. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar? Querido Pai que está nos céus, sabemos, Senhor, que muito temos que melhorar na nossa vida, em nossa caminhada cristã, mas queremos, ó Pai, encarecidamente, que o Senhor continue falando ao nosso coração, para que a nossa entrega possa ser total a Ti. Sabemos que o Senhor tem bênçãos sem medidas para nos entregar a cada dia, mas que talvez muitas e muitas das nossas atitudes tenham segurado essas bênçãos. Mas a bênção maior que queremos receber dos céus, ó Pai, é a certeza de que o Senhor está ao nosso lado, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins, porque falta muito pouco para o Senhor vir nos buscar. Querido Deus, que a nossa adoração possa ser verdadeira, que tudo o que nós fizermos, ó Pai, possa ser de qualidade para Ti, possa ter qualidade espiritual, não para nós nos engrandecer, pelo contrário, ó Pai, para nós ficarmos mais perto de Ti. E assim, nós afastarmos de vez o inimigo do nosso lado. Querido Deus, que esse sábado o Senhor possa se fazer presente nos nossos lares, nos nossos afazeres da tarde, nos nossos encontros, e que o Seu nome possa ser louvado em todo momento desse dia. Fique conosco, nos acompanhe até nossos lares. É isso que lhe suplicamos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.